Olá, tudo bem? Vamos dar início à aula 2, Introdução ao Estudo do Movimento. Bom, neste primeiro momento, nós vamos estudar a cinemática dos corpos, que é uma parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos ou partículas sem se levar em conta o que os causou. Existem dois tipos de corpos a serem considerados no estudo da cinemática. Primeiro é o ponto material, que são corpos de dimensões desprezíveis comparadas com outras dimensões dentro do fenômeno observado. Por exemplo, uma formiga em relação a uma calçada. A formiga ela tem suas dimensões tão insignificantes quando comparada à calçada que acaba sendo considerado um ponto material. O corpo extenso são corpos de dimensões que não podem ser desprezadas quando comparadas com outras dimensões dentro do fenômeno observado. Então, digamos, por exemplo, que essa formiga ela está em cima de uma pedra, considere isso aqui uma pedra, e elas têm quase o mesmo tamanho, certo? Então, por este motivo, nós não podemos considerá-la um ponto material. Na verdade, ela é um corpo extenso, as suas dimensões são significantes. Entretanto, observe que se um ponto material, um corpo extenso, depende do referencial de observação, né? Se considerássemos a formiga, por exemplo, em relação à Terra, não tem comparação das suas dimensões. A formiga ela seria um ponto material, suas dimensões são totalmente desprezíveis comparadas à dimensão do planeta Terra, beleza? Trajetória. Chamamos de trajetória o caminho percorrido pelo móvel, né, pelo corpo. E para definir uma trajetória, é preciso um ponto de partida para a observação, que é chamado marco zero da observação. E, além disso, toda trajetória depende do referencial adotado. Então, digamos que nós temos aqui um avião com trajetória retilínea. E para um observador, dentro do avião, quando ele abandona alguma coisa, ele acha que essa carga ela também vai seguir uma trajetória retilínea em relação ao solo, né? Mas não é bem assim. Para um observador que está fora do avião, ou seja, no solo, ele vai ver o corpo, o material, caindo em trajetória curvilínea, ok? Posição é a localização do móvel, o corpo, na trajetória e é medida em relação a um ponto que será a origem dos espaços. Representaremos a posição usando a letra X. Em alguns livros de física de ensino médio ou em apostilas de física, geralmente a posição ela é representada pela letra S. Né? Aqui nós temos, por exemplo, o ponto em que será a origem dos espaços, ponto 0. A posição 10, posição 2, outra posição, né? 20, e a posição 2, que é a que nós observamos em que o caminhãozinho se encontra, é a 35. Então, nós chamamos de posição 1, x1, que é igual a 10 km, e posição 2, x2, que é igual a 35 km. Isto é apenas um exemplo ilustrativo. Atenção! Quando a posição de um móvel se altera em relação ao referencial no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em movimento. Quando a posição de um móvel não se altera em relação ao referencial no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em repouso. Observe o exemplo. Imagine que nós temos um ônibus em movimento e temos um observador aqui sentado no solo. Então, para o motorista que está dentro do ônibus, por exemplo, em movimento, os passageiros, eles estão em movimento ou estão em repouso? Se você respondeu em repouso, você acertou. Os passageiros, em relação ao motorista, estão em repouso. Entretanto, para o observador aqui no solo, né, tanto o motorista como os passageiros, eles estão em movimento, ok? Espaço. Posição do móvel em cada instante de tempo durante o movimento, conforme foi mostrado no slide anterior.
E temos unidade de medida para o espaço, né? A mais utilizada e pertencente ao SI é o metro, expresso pela letra M minúsculo. Temos outras unidades como quilômetro, centímetros e etc. Aqui temos algumas relações importantes de transformação. Se você quiser converter alguma unidade de medida de comprimento para outra unidade, a gente costuma utilizar essas relações aqui. Por exemplo, se eu quiser converter quilômetro para metros, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar vezes 10, vezes 10, vezes 10, até chegar a 1 metro. Se eu quiser converter de centímetros para metros, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar dividindo, então eu vou dividir por 10 e depois vou dividir por mais 10, até chegar em metros. Então essa é uma forma usual de você fazer a transformação entre unidades de comprimento. Variação de espaço, que é representada por ΔS, nada mais é do que o espaço final menos o espaço inicial. Na física, geralmente os alunos têm muita dificuldade em fazer essa variação de espaço certinho, sendo do espaço final para o inicial. Então, o que eu costumo falar para os meus alunos é que uma forma de você lembrar como é que é essa ordem da variação é lembrar que na nossa vida a gente costuma começar as coisas pelo início, né? Pelo começo. Na física, não. Na física, tudo começa pelo final. Então, quando eu quero calcular quanto de espaço um corpo percorreu, né, eu vou começar calculando a sua posição final menos a sua posição inicial. Então, sempre do final para o início. Beleza? Rolou aí um spoiler, mas a gente voltou aqui a tempo certinho. O intervalo de tempo, ΔT, ele representa a diferença entre os instantes de tempo final e inicial do movimento. Esse ΔT, ele é como se fosse o ΔS, né? A variação de espaço, só que em vez do S, a gente vai utilizar tempo. Então, mais uma vez, a gente faz a variação sempre do final para o início. Então, ΔT, ele é igual a tempo final menos tempo inicial. As unidades de medida usuais são os segundos, a hora, o dia, o ano e entre outras. Algumas relações importantes de transformação que são utilizadas. Por exemplo, você precisa saber que 1 minuto ele tem 60 segundos, ou que 1 hora tem 60 minutos e depois 3.600 segundos, que um dia tem 24 horas e assim por diante. Você pode vir aqui e olhar essa relação de transformação a qualquer momento que você quiser, ou sentir dúvida, ou qualquer coisa. Tudo bem? Velocidade média é a rapidez com a qual ocorre a variação de um espaço em um determinado intervalo de tempo. Unidades de medida. Nós temos em quilômetros por hora, que são as mais usuais, e metros por segundo, né? Existe uma relação importante de transformação que nos ajuda muito nos cálculos, que é, por exemplo, se eu quiser converter de quilômetros por hora para metros por segundo, o que eu tenho que fazer é dividir por 3,6. Se eu quiser fazer o inverso, transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu tenho que multiplicar por 3,6. Então, uma forma de você lembrar é simples. Quilômetro por hora é uma unidade grande, certo? Se você quer transformar em uma unidade pequena, o que você tem que fazer? Você tem que dividir, você tem que diminuir aquela coisa grande em coisinhas pequenas para combinar com a unidade. Se você quiser transformar uma unidade pequena em uma unidade grande, você tem que fazer o quê? Multiplicar aquilo para que ela aumente consideravelmente. É uma forma legal de você tentar lembrar como que ocorre essa relação. A fórmula que a gente utiliza para cálculo da velocidade média é Vm igual a ΔS sobre ΔT, onde o ΔS nós já vimos que é a variação de espaço final menos espaço inicial, e o ΔT é o tempo final menos tempo inicial, beleza? A aceleração média é a rapidez com a qual ocorre a variação de velocidade em um determinado intervalo de tempo.
As unidades de medidas mais usuais são km/h² e m/s². A aceleração média ela é calculada como sendo a razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo. Então, nós temos v final menos v inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Vamos resolver uma questão do Enem de 2014. A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo testou em 2013 novos radares que permitem um cálculo da velocidade média desenvolvida por um veículo em um trecho da via. As medições de velocidade deixariam de ocorrer de maneira instantânea ao se passar pelo radar e seriam feitas a partir da velocidade média no trecho, considerando o tempo gasto no percurso entre um radar e outro. Sabe-se que a velocidade média é calculada como sendo a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. O teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condução segura de deslocamento no percurso entre os dois radares deveria ser de, no mínimo, 1 minuto e 24 segundos. Com isso, a CET precisa instalar uma placa antes do primeiro radar, informando a velocidade média máxima permitida nesse trecho da via. O valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível, entre os que atendem às condições de condução segura observadas. A placa de sinalização que informa a velocidade que atende a essas necessidades e aqui nós temos as opções disponíveis. Vamos à resolução. A primeira ideia fundamental nesta questão é a incompatibilidade entre as unidades. Nós devemos dar a resposta em km/h, mas o tempo que nos é fornecido está em minutos e segundos. Sendo assim, o primeiro passo a realizarmos é a conversão de unidades. Então, para isso, a gente vai converter 1 minuto e 24 segundos em segundos. A gente sabe que 1 minuto ele tem 60 segundos, a gente soma com os 24 e aí dá o quê? 84 segundos. Sabemos também que 1 hora possui 3.600 segundos. Podemos efetuar uma regra de 3 para obter quantas horas equivale a 84 segundos. Então, aqui você pode pausar o vídeo e ver com cuidado como é que é feita essa regra de 3. Basicamente, a gente multiplica um pelo outro e encontramos aqui o tempo igual a 84 sobre 3.600 horas. A segunda ideia fundamental é usarmos este valor, que é o tempo mínimo estabelecido para uma condução segura entre os radares na via, para descobrir qual será a velocidade máxima permitida que atenda às condições impostas. O enunciado ele forneceu como calcular a velocidade média, que é a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Como a distância entre os radares é de 2,1 km, o cálculo da velocidade média será. E aí você lembra que a velocidade média a gente tem o ΔS em cima e o ΔT embaixo. O ΔT foi calculado no slide anterior. E aí o que a gente faz é a divisão dessa relação. Então, nós temos 2,1, que quando dividido por esse outro membro aqui, a gente lembra que divisão de fração, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, fica aqui, 2,1 vezes 3.600 dividido por 84. Você realiza essa operação de multiplicação, depois divide, você vai encontrar velocidade média igual a 90 km/h. Você pode pedir questões do Enem e de outros vestibulares que eu gravo uma aula explicando o passo a passo da resolução, beleza? Obrigada por assistir e até a próxima aula.